Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo do AES, Advanced Encryption Standard. No nosso último vídeo, nós já falamos de todo o algoritmo, agora um vídeo complementar só para falar de modos de operação, aqui na parte 5. Meu nome é Edmar Veríssimo e estamos concluindo aqui, Estou concluindo aqui com vocês essa série sobre o Advanced Encryption Standard. Então vamos falar um pouquinho sobre modos de operação aplicados a esse algoritmo, que é uma cifra de bloco. Bom, então a gente sabe que a cifra de bloco ela vai criptografar a informação em blocos de tamanho fixo. Atualmente, geralmente é 128 bits, embora tenha alguns algoritmos que fazem a criptografia em 64 bits, como era o caso do DS e do algoritmo o algoritmo IDEA, que é um algoritmo bastante conhecido também, que trabalha com tamanho de 64 bits. Mas em geral, hoje em dia, o tamanho do bloco é de 128 bits, ou maior. Bom, então, do ponto de vista prático, uma cifra de bloco é uma cifra monoalfabética. No entanto, devido à enorme quantidade de blocos distintos, as técnicas estatísticas de ataque não funcionam bem. Isso quer dizer o seguinte, antigamente na cifra criptografia clássica, a criptografia monoalfabética ela é entendida da seguinte forma: você imagina um alfabeto de 26 letras e eu faço uma permutação desse alfabeto e substituo cada símbolo por um outro símbolo único distinto. Então, dessa forma, o A vai ficar sempre do mesmo jeito, vai ser substituído sempre pelo mesmo símbolo, o B sempre pelo mesmo símbolo. Então, o ataque que se faz a esse tipo de cifra é muito simples, porque você faz a estatística do texto, as letras que aparecem mais e tudo, e vai descobrindo no texto cifrado quais são as sequências de letras mais frequentes e tudo, e você consegue decifrar o criptograma sem a chave. No caso da cifra de bloco, ela funciona de uma forma parecida, só que o bloco é 2 elevado a 128, então não dá para fazer estatística para dizer qual bloco que é mais frequente, qual não é e tal. Então, os modos de operação de cifra de bloco, tem alguns modos que permitem aumentar o nível de segurança. Por exemplo, pensando aqui no AES, se você criptografar, o bloco é de 128 bits. Se você pega, por exemplo, uma sequência de 16 letras A e criptografa isoladamente, se você pega um outro bloco com as mesmas 16 letras A, os dois blocos vão ser criptografados da mesma maneira. Isso pode dar uma vantagem, uma informação vantajosa para o invasor, para o criptoanalista que está analisando o criptograma e tentando entender a relação do texto claro e da chave para chegar nele. Bom, então o modo de cifra de bloco, o modo mais simples é o modo ECB, que é o livro de códigos eletrônicos. Então esse modo, cada bloco do texto é criptografado isoladamente. Isso permite a criptografia utilizando o paralelismo, várias threads e tal, mas enfraquece a cifra porque os blocos iguais serão também criptografados de modo igual. No caso de um bloco de 128 bits, a repetição se dará em blocos de 16 caracteres, já que o byte tem 8 bits. Então, de 16 em 16 caracteres, você repete, há a possibilidade de repetir o bloco. Então, aqui é simples a gente entender. Temos aqui o bloco de texto claro. Esse bloco passa por uma criptografia e uma chave e resulta no bloco do texto cifrado. O mesmo acontece para o segundo bloco, para o terceiro bloco, porque na cifra de bloco você divide a mensagem em tamanhos fixos. No caso de 128 bits, você vai pegar de 16 em 16 caracteres. E você criptografa eles de modo independente. Esse modo ECB ele não é um modo seguro para a criptografia, no caso, na prática, vamos dizer assim. Criou-se então o modo CBC, que é o encadeamento de blocos de cifras. Nesse caso aqui, no modo CBC, a gente tem a adição, através da operação XOR, de cada bloco de texto simples,
no bloco de texto cifrado que foi produzido anteriormente. Então, fazendo esse encadeamento, você evita aquela coisa de estar repetindo, que acontece no modo ECB. A repetição, dois blocos iguais, blocos claros iguais, vão ser criptografados de maneiras iguais no modo ECB. No modo CBC, isso não acontece. E para que fique ainda mais seguro, normalmente é feito um vetor de inicialização, que é do tamanho de um bloco qualquer, mas ele é único por mensagem. Aí, analisando aqui visualmente, fica fácil de entender. Você tem um bloco de texto claro. Né? Esse bloco de texto claro, você faz uma operação de O exclusivo com um vetor de inicialização, que é único por mensagem, é um vetor aleatório do tamanho do bloco. E aí resulta você passa pela criptografia, pela chave, né? E resulta no texto cifrado. O segundo bloco, no primeiro aqui você usou o vetor de inicialização. No segundo você vai usar o bloco de texto cifrado, fazendo um exclusivo com o texto claro antes de criptografar com a chave. Né? Então imagine você que, por exemplo, esse bloco aqui de texto claro é igual a esse. Ok. Você vai criptografar aqui o primeiro, e o segundo, que era igual ao primeiro aqui, já não vai ser mais igual, porque o texto cifrado vai ser adicionado aqui, numa operação de um exclusivo. Então, automaticamente, os dois blocos vão ser cifrados de maneiras diferentes. Além disso, o vetor de inicialização, que é randômico, geralmente único por mensagem, faz com que a cada vez que você criptografar essa informação, mesmo utilizando a mesma chave, os resultados vão ser sempre diferentes. Então é bastante usado esse modo CBC. Ele não permite o paralelismo, né, na criptografia, porque você sempre está dependendo do bloco cifrado anterior, né, para poder fazer o bloco cifrado seguinte, mas ele é muito mais seguro do que o modo ECB. Aqui nós temos mais um modo, um pouco menos conhecido, que é o modo PCBC, que é a propagação e encadeamento de blocos de código de texto simples. Nesse caso aqui, nós pegamos, além do texto cifrado, que é o caso do modo que a gente falou antes, do modo CBC, pegamos também o texto simples, de forma a fazer um O exclusivo e juntar ao segundo bloco, também tendo o vetor de inicialização. Então, você pega o texto claro, faz o exclusivo com o vetor de inicialização, criptografa com a chave, produz o texto cifrado. Para codificar o segundo bloco, você pega o texto claro e o texto cifrado do bloco anterior, no caso aqui do primeiro bloco, faz o exclusivo entre eles. Depois você pega o seu texto claro, faz o exclusivo com o resultado do exclusivo do texto claro e do texto cifrado do bloco anterior e faz o processo de criptografia com a chave, gerando o texto cifrado. Então, esse aqui ele promove, seria um modo CBC mais complexo, né? Porque o texto claro e o texto cifrado eles vão ser bem diferentes. E isso vai depender do algoritmo usado e da chave utilizada também. Então, essa relação dos blocos vai ser uma relação mais complexa. Isso vai dificultar o trabalho do criptoanalista. Aquele que está tentando descobrir o que tem no texto cifrado. Bom, aqui nós temos o modo CFB. Esse modo ele é semelhante ao modo CBC, só que ele transforma a cifra de bloco numa cifra de fluxo, porque nesse caso aqui a gente não criptografa o texto claro diretamente com o algoritmo de cifra. A gente faz a criptografia no primeiro bloco de um vetor de inicialização, criptografa esse vetor com a chave e faz o exclusivo do texto claro com esse vetor criptografado, produzindo o texto cifrado. Esse texto cifrado, você vai pegar ele no segundo bloco, passar pela criptografia e a chave, né, vai gerar um resultado que vai fazer o exclusivo com o segundo bloco de texto claro e vai gerar o texto cifrado. A diferença é que a gente aqui não criptografa a informação em si, o texto claro. A gente está criptografando
o vetor de inicialização e os textos cifrados, alimentando, né, realimentando sempre para o bloco subsequente e fazendo apenas o exclusivo com o texto cifrado. Esse é o modo CBC. Outro modo parecido com esse é o modo OFB, que é praticamente quase igual ao modo CBC. Só que aqui a alimentação para o segundo bloco ela vem antes da operação de O exclusivo, ou seja, pegamos aqui um vetor de inicialização para o primeiro bloco, criptografamos ele com um algoritmo-chave. Esse resultado aqui que vai alimentar o segundo bloco. No caso anterior, que é o caso do CFB, essa realimentação era feita depois do O exclusivo com texto claro, como está aqui, depois. E no caso o OFB é feito antes, né, de fazer o O exclusivo com o texto claro. Então você não tem relação do texto claro com o bloco seguinte. Você tem apenas o vetor de inicialização que passa pela criptografia e é feito o exclusivo com texto claro para produzir o texto cifrado. Se eu fosse continuar aqui, por exemplo, para o terceiro bloco, ia pegar daqui, antes do exclusivo com o texto claro. Isso aqui também, você não criptografa a informação. Então, por isso que o modo de funcionamento da cifra de bloco torna-se semelhante ao modo de funcionamento de uma cifra de fluxo típica, né? Uma das cifras de fluxo mais conhecidas é o RC4, aquela cifra byte a byte, né? Ou bit a bit, em vez de cifrar com blocos, né? Então é uma maneira de você, teoricamente, transformar uma cifra de bloco numa cifra de fluxo. E indo mais adiante, nós temos o modo contador, o modo CTR, que ele funciona como se fosse o modo ECB, que é aquele primeiro modo que não é tão seguro, porém ele usa um valor e um contador. Esse valor ele é como se fosse o vetor de inicialização, ele é exclusivo, ele é único por mensagem. E esse valor é juntado a um contador. Então imagine, por exemplo, que eu tenho aqui esse bloco de 128 bits. Eu escolho um valor, digamos, de 64 bits, único por mensagem, e um contador começando de um ponto qualquer aqui. Criptografo essa informação, né, com o algoritmo-chave, que vai dar um resultado. Esse resultado eu faço o exclusivo com o texto claro e tenho o texto cifrado. No segundo bloco, eu tenho esse mesmo valor, né, porém o contador eu faço um incremento dele, eu acrescento. Suponhamos que aqui fosse 1, aqui vai ser 2. Né? Dando um exemplo bem simples, né? Existem várias formas de você gerenciar esse contador, né? Suponhamos que fosse sequencialmente, numericamente sequencial. Se aqui está 1, aqui vai ser 2. E automaticamente, como o valor aqui é fixo, mas aqui é 2, o resultado disso aqui vai ser completamente diferente do que foi no primeiro bloco, né? Se a cifra é uma cifra forte. E isso aí você vai fazer o exclusivo com o segundo bloco de texto claro e gerar o texto cifrado. Qual a vantagem desse modo? Do modo contador, né, em relação aos outros de CBC, de encadeamento e tal. Esse modo aqui ele permite que você faça o paralelismo, porque como vocês veem, a informação para criptografar os blocos são totalmente independentes, como no modo ECB. Você não depende da informação de um bloco para cifrar o outro. Então eu posso, por exemplo, ter 10 threads trabalhando, cada uma thread no computador é como se fosse um processador separado, né? Cada um processador está fazendo ao mesmo tempo a criptografia de vários blocos. E isso aumenta a velocidade da criptografia. Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar sobre a parte de gerenciamento de modos de operação, né? E dar uma ideia disso aí. E eu estou finalizando aqui essa série sobre o AES, né? Esse aqui é um vídeo complementar. E agora a gente espera o feedback de vocês, aí, os comentários, né? Dúvidas. E dependendo da situação, dependendo da interação também das pessoas, a gente pode fazer um próximo vídeo para esclarecer dúvidas, né?
do algoritmo e perguntas relacionadas, a gente responde no vídeo de acordo com as perguntas que vocês formularem. Muito obrigado pela atenção e nos vemos talvez numa próxima série aí, para a gente poder elucidar outros assuntos de criptografia. Um abraço a todos.